Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e de História do Recife. E hoje nós vamos trabalhar mais uma aula para a turma do 6º ano. Mais uma aula de História do Recife, do projeto Educa Recife. E espero que vocês gostem do tema de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós contamos com a ajuda do nosso colega Efraim, intérprete de Libras, que está aqui junto com a gente para tornar a aula um pouco mais acessível para vocês. Então, hoje, nós vamos dar continuidade à temática que nós estávamos discutindo na aula passada. Na aula passada, nós falamos, sobre patrimônio e nós falamos sobre o patrimônio material e imaterial de uma forma mais geral. E hoje nós vamos tentar trabalhar um pouco mais a respeito da temática do patrimônio imaterial. E para a aula de hoje, nós trouxemos aqui alguns vídeos e algumas imagens, como nós gostamos de fazer sempre. Porque, como eu já expliquei em outras aulas, a análise de imagem e a análise de alguns vídeos favorece a visualização de alguns conceitos ou de alguns exemplos que nós utilizamos em nossas aulas. Então vamos analisar o primeiro vídeo. Vamos ver aqui Uma das mais belas tradições o primeiro vídeo. O Bumba Meu Boi foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. A celebração que movimenta a economia local é uma das identidades culturais do povo brasileiro. O Bumba Meu Boi maranhense é uma manifestação popular de devoção aos santos e também de lendas da região. Possui variedade de estilo, diversidade de grupos e, principalmente, estabelece relação com a fé, a festa e a arte. O Bumba Meu Boi recebeu reconhecimento nacional em 2011. A inscrição na lista da Unesco vai proporcionar ao Bumba Meu Boi uma maior visibilidade, o que vai contribuir para reforçar a imagem culturalmente diversificada do Brasil lá fora. Pois bem, então nós acabamos de ver um vídeo que fala um pouco sobre o Bumba Meu Boi. Você já ouviu falar sobre o Bumba Meu Boi? Você já assistiu alguma apresentação do Bumba Meu Boi? Sabe de onde é característica essa forma, essa expressão artística? O que é que nós observamos no vídeo? Nós pegamos exatamente esse vídeo porque vai falar sobre a importância do Bumba Meu Boi, como uma manifestação artística, uma manifestação cultural que representa o local, onde ele é apresentado como uma forma de manifestação cultural. Então nós temos alguns locais que se utilizam, por exemplo, dessa forma de expressão. Dentre eles o Maranhão e o estado do Amazonas. Existe no estado do Amazonas até o bumbódromo, você já ouviu falar no sambódromo, para o período do carnaval, principalmente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, mas no Amazonas, por exemplo, existe o bumbódromo, onde desfilam todo ano os grupos de Bumba Meu Boi, sendo inclusive mais conhecidos, por exemplo, a agremiação do Bumba Meu Boi, o Caprichoso e o Boi Garantido. Então, a gente tem essas formas de expressão. Mas vamos continuar. Vamos analisar agora algumas imagens. Primeira delas, aqui, a gente tem uma foto, que é do acervo do IFAM, e aqui nós vemos uma apresentação de caboclinhos. A apresentação de caboclinhos, ela também é uma outra forma de manifestação artística e cultural, que nós temos as apresentações, inclusive aqui na cidade do Recife, durante o período do carnaval. Vamos para a próxima. Eita, quem é que já não viu, pelo menos uma vez na vida, o desfile dos bonecos gigantes de Olinda, Então, no carnaval, que inclusive acredito que muitos de vocês estão saudosos do carnaval, mas a gente tem que entender que durante o período da pandemia, então a gente fica com dificuldade, porque a gente
para aglomerar, não é recomendado aglomerar, e no carnaval a gente sabe que aglomera muita gente. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, nesse período de pandemia, tem que esperar um pouco para que as coisas comecem a voltar, né, a dita normalidade, e a gente possa, mais uma vez, ir para as festas populares, dentre elas a nossa mais característica aqui no Recife, que é o carnaval, né? Mas os bonecos, né, os bonecos aqui gigantes lá de Olinda. Então, esses bonecos, né, eles representam personalidades, né, da sociedade. Então, nós já tivemos, né, bonecos como o Pelé, para quem assiste as partidas de futebol, né? A gente já teve o Pelé, o Ronaldinho, né, fenômeno. A gente tem personagens como o Luiz Gonzaga. Já tivemos a criação, né, de bonecos representativos, né, dos presidentes da República. Então a gente tem esse desfile, né, de bonecos, né, que também é uma outra forma de manifestação artística. E aqui, ó, desfile de maracatu de baque solto, né, outra forma, né, de manifestação cultural, e o desfile do Maracatu Nação. Todas essas fotos estão no acervo do IPHAN. E por que é que nós colocamos essas imagens? Porque essas imagens, elas fazem parte do cotidiano, né, da cultura popular de determinados locais. Se a gente fala em manifestação cultural de rua, por exemplo, no Recife, a gente vai associar logo a figura do frevo. Se a gente fala no manifestação cultural, no mesmo período do carnaval lá no Rio de Janeiro, a gente vai lembrar das escolas de samba. Então, cada povo ele vai ter as suas formas de manifestação cultural. E nós vamos tentar discutir um pouco sobre isso nessa aula. De forma que o objetivo da nossa aula é entender o conceito de patrimônio imaterial, identificar alguns patrimônios imateriais da cidade do Recife. E, para isso, hoje a gente vai contar aqui com a participação do nosso querido amigo e colega de trabalho, o professor e artista Plínio Maciel. Olá, pessoal. Dá o teu olá aí pro pessoal. Olá, tudo bem? Pois bem, daqui a pouco ele vai interagir com a gente. Então, quando nós falamos, né, de patrimônio imaterial, então nós levamos em consideração que os bens culturais de natureza imaterial, eles dizem respeito àquelas práticas da sociedade que se manifestam de várias formas. Como, por exemplo, os saberes, né, os ofícios, ou seja, ofício a gente está associado a um determinado tipo, né, de saber específico, profissão. Por exemplo, antigamente se falava o saber de sapateiro, né, o saber de marceneiro. Então era o ofício, na realidade, o ofício de sapateiro, o ofício de marceneiro. Então eram profissões que hoje a gente até encontra algumas delas quase que desaparecidas, né? No meu bairro, por exemplo, a gente tinha em 3 ou 4 ruas lá, a gente tinha lojinhas lá de sapateiros, mas hoje quando acontece, né, do sapato dar algum probleminha, tenho que procurar fora do meu bairro, porque os que tinham lá, eles já não trabalham mais com isso e não houve uma renovação desse ofício, pelo menos lá no meu bairro. Então, nesse sentido, nós temos também ofício, as formas de fazer as coisas, celebrações, né, formas de expressões cênicas, né, no caso da expressão da arte cênica, da arte teatral, né, e nesse sentido, quando nós falamos dessas formas, né, as artes plásticas, né, as músicas, né, as artes lúdicas, lugares, por exemplo, lugares como mercados, feiras, né, santuários, que trazem práticas coletivas. Então, não sei se vocês já tiveram, por exemplo, a oportunidade de visitar um mercado público, mas você visita um mercado público, então você vê que aquilo ali tem até uma cultura diferente, uma forma das pessoas se expressarem de forma diferente. Se você comparar, né, o comércio que é realizado, por exemplo, no mercado público e o comércio que é realizado em uma loja ou um conjunto de lojas, né, como um shopping center, você vai ver que a forma como as pessoas elas interagem ali e se manifestam naquelas
naquelas áreas, né, elas são diferentes. Então, nesse sentido, a Constituição Federal, nos seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural, ao reconhecer também a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Então, nós falamos, né, sobre os patrimônios materiais e imateriais na aula passada, mas hoje a gente vai se deter mais ao patrimônio imaterial. Então, pelo artigo 215, o Estado garante a todos, né, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e difusão das manifestações culturais. Então, essas manifestações culturais, elas devem ser incentivadas pelo Estado. Devem existir políticas, né, de incentivo a esses artistas populares, porque incentivando a arte popular, a gente tem na arte popular uma das maiores formas, né, de preservação dessa cultura, né, que é passada de geração em geração. Não é, professor? Então, a arte popular, ela é muito importante, não é verdade? Verdade. E dentro dessa perspectiva, assim, como a gente poderia explicar para os nossos alunos, né, essa importância da arte popular? É por revelar esses costumes do povo, né, da nossa gente, assim, o teatro, como você falou, né, o professor aí que é artista, né, o teatro ele possibilita tirar do papel, né, as ideias de um autor, né, aquilo que ele escreve, e trazer para o público vivenciar junto com os atores, com o iluminador, com o encenador, né, cenógrafo, né, o teatro particularmente ele traz essa turma toda de artistas, né, para que essa obra ganhe vida, né, para que ela saia do papel. Ok. Então, nesse sentido, né, a gente poderia dizer, por exemplo, que o teatro, nessa forma de representação, né, de personagem, ele pode se assemelhar um pouquinho ao cinema, mas a linguagem é diferente, não é verdade? É diferente, sim. Porque, assim, o teatro, muitas vezes, ele vai lidar com improviso também, não é verdade, professor? Diferente do cinema. Porque o teatro é ali, naquela hora, você tem que dar seu jeito, né? Então, assim, já aconteceram coisas de... eu lembro, no encenação de Pluft e o Fantasminha, o nosso cenário era de biombo, né? E aí o biombo caiu na cabeça, era uma coisa leve, né? Caiu na cabeça da menina Maribel, que estava chorando, aprisionada pelo pirata, né? E aí o nosso diretor dizia, olha, não saiam da personagem. Então ela continuou chorando e o biombo aqui veio contra a regra e ajeitou, mas ela não se manteve na cena, né? Naquela emoção de desespero. E outras coisas, choque em cena, um salto de uma bota que eu usava caiu e o prego ficou me furando e eu continuei mantendo aquela altura na perna para não mancar, né? Então tem essa coisa de segurar ali a encenação, né? Entendo. Então, nesse sentido, a gente observa, né, que há uma possibilidade não somente imaginária, mas real do improviso, né? Uhum. Onde, como o professor colocou, nessa situação mesmo do prego furando, eu imagino que é algo assim complicado, né? Você está atuando ali com algo lhe incomodando, né? Mas o artista que é artista, ele termina dando o seu jeito, né? Pois é. Então, veja, o patrimônio imaterial, ele é transmitido de geração a geração. Como nós falamos, né, o patrimônio, ele lida também com a questão da cultura. Então, nesse sentido, a cultura, ela é transmitida de geração em geração. A gente cita, por exemplo, um exemplo, né, bem simples, né? Quando eu era criança, né, e a gente tinha alguma dor de barriga, minha avó recomendava que a gente fizesse e tomasse um chá de boldo, né, com folha de goiaba, né, do olho da goiabeira. Do olho da goiabeira, da pitanga. E mais na frente, né, quando ela faleceu, minha mãe continuou repetindo isso, né? Continuou repetindo por quê? Porque aquele saber ele foi passado, né, da minha avó para minha mãe. E muito provavelmente, mais na frente, tendo um filho ou uma filha, eu posso reproduzir isso também. Porque essa cultura ela é passada de geração em geração. Não sei se vocês sabem, mas existem organismos, né, nacionais e internacionais, organizações nacionais e internacionais que lidam com patrimônio. De forma internacional, nós temos a Unesco. Então, a Unesco ela define como patrimônio imaterial
as práticas, representações, expressões, conhecimento e técnicas que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Então, nesse sentido, quando a gente fala, por exemplo, o teatro, né, como uma forma de patrimônio, né, cultural, na medida em que determinadas encenações, né, que são tipo lendas, né, quando a gente lida com lendas, as lendas fazem parte desse patrimônio imaterial, mas essas lendas elas podem ser teatralizadas, certo? Então isso faz com que esse patrimônio imaterial, inclusive, ele possa ganhar vida em uma forma material, não é verdade, professor? Uhum. E a resistência, né, de alguns trabalhos, assim, a gente teve durante muitos anos uma turma aí segurando o Alto da Compadecida, né? Então, assim, eu acho que poderia já nesse caso esse trabalho se tornar um patrimônio imaterial, né? Na música a gente tem Lia de Itamaracá, eu fiquei na dúvida agora, mas eu acho que ela já se tornou um patrimônio imaterial, pelo tempo que ela vem trabalhando com ciranda, o nome que ela deu a essa representação, né? No caso aí, as músicas, As né? músicas, né? A Lia, ela termina se tornando uma outra categoria que seria o patrimônio vivo. Sim, Então sim. ela, ao mesmo tempo, vejam, na representação de uma única figura, você tem a possibilidade de ter ali um patrimônio vivo e um patrimônio cultural e material por conta da obra que ela desenvolve. Então veja, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Então ela define, por exemplo, como nós vimos aqui, patrimônio material, e ela vai trabalhar dentro dessa perspectiva de preservação, né, da cultura, não somente, né, em determinados locais, mas a nível mundial. Mas nós temos, assim, aqui nós colocamos como objetivo, né, o objetivo da Unesco, contribuir para a paz e segurança no mundo mediante educação, ciências naturais, ciências sociais humanas, comunicação e informação. Então, nesse sentido, ela vai lidar com patrimônio, né, cultural, material e imaterial. Mas nós temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que no Brasil ele está assim, responsável, né, por cuidar também dessa questão do patrimônio, o IPHAN. Ele foi criado em 1937, vinculado ao Ministério do Turismo, e é responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. Dentre várias funções, esses órgãos são responsáveis, por exemplo, pelo tombamento. O que é o tombamento? Você tem um determinado patrimônio, e aquele patrimônio ele tem um valor cultural tão grande que existe o livro de registros, né, que é o livro de tombamento, e ele vai ser registrado ali de forma que a partir dali ele passa a ter a garantia de preservação. Então, ele vai, inclusive, isso vai gerar verba, né, do Estado para poder financiar a conservação daquele patrimônio. Então, um bem tombado é um bem que ganha um status ali de preservação. E aí a gente terminou já falando aqui, né, sobre a questão do tombamento, né? Aqui, o processo faz com que um bem móvel, imóvel seja registrado, tendo sua relevância histórica, cultural, paisagística, né, como merecedor de proteção. Então, nesse sentido, vai existir uma legislação específica para proteger aquilo ali. Aí tem alguns exemplos, né, de patrimônios tombados, né, do Recife. A Casa da Cultura, que já foi, inclusive, uma prisão, né, estatal, né? Então, ali abrigou, né, presos, né, e hoje é um centro, né, de cultura, né, artesanal, principalmente. A Capela Dourada, né, uma igreja no estilo barroco, né, que fica aqui no centro da cidade do Recife. O Forte do Brum. Né? Então, são todos patrimônios, né, tombados. E a arte, professor, nesse sentido? Qual a importância da arte como esse patrimônio, né, cultural? Eu vou pegar o gancho do que você falou no início, né, da representação mesmo, né, dessa história, desse povo. Assim, se você for ver o que revela uma apresentação de caboclinhos, o que revela um maracatu de baque solto, maracatu de baque virado, entendeu? É a representação dessa história, né? Quando isso começou e essa resistência, né? Ok.
Então, nós vamos, inclusive, agradecer a participação do professor Plínio, né, nessa aula, porque nós vamos ter, a partir de agora também, a participação de um outro convidado. Então, professor, muito obrigado pela participação. Obrigado você pelo convite. E tamo junto. Tchau. Então, aí veja, eu trouxe aqui a questão do brega. Não sei se vocês sabem, mas o Dia Municipal da Música Brega é comemorado na data de 14 de fevereiro, né? E foi instituído, né, no calendário oficial de eventos da cidade do Recife pelo prefeito Geraldo Júlio, né, em 2018. E foi escolhida essa data em homenagem ao aniversário do cantor Reginaldo Rossi, já falecido, conhecido, né, como Rei do Brega, que estaria muito feliz, né, com essa data, caso estivesse vivo, né? O ritmo brega, ele surgiu como uma versão romântica, né? Uma versão romântica, né? E masculina, né? Incorporando, inclusive, vocal feminino, depois, e incorporando também as batidas eletrônicas do funk, mais na frente, dando origem ao brega funk, né? Então, você, aluna das escolas, né, municipais do Recife, você deve estar muito ligado aí no ritmo aqui, né? No ritmo do brega, principalmente o brega funk. Deve conhecer vários artistas, né, desse gênero, né? Então, ó, nomes como Reginaldo Rossi, o Conde do Brega, Kelvis Duran, Michele Melo, né, as Amigas, o Troinha, né, o Shevchenko, né, e o Louco, são alguns exemplos, né, de difusão dessas diversas faces, né, do ritmo brega. Então o brega, ele surge como uma música romântica associada, né, àquela questão, né, da história das desilusões amorosas, né? Então o camarada, ele teve uma desilusão amorosa, ele vai cantar aquele amor mal correspondido. Então há quem coloque o brega também como uma consequência, né, como uma versão, certo? Mais romantizada de algumas músicas, né, da Jovem Guarda. E nesse sentido o brega se constitui também como um patrimônio, né? Tanto que, no caso do Recife, você sabia, né, que o brega, ele virou patrimônio imaterial do Recife? Então ele se tornou, a partir do dia 1º de julho desse ano, né, ele se tornou patrimônio imaterial do Recife, né? E a lei foi sancionada pelo nosso atual prefeito do Recife, né? E a finalidade seria valorizar a expressão artística, né? Incentivando artistas, dançarinos, empresários e toda a cadeia produtiva que atua direto ou indiretamente no ciclo cultural e econômico. Por quê? Porque o brega movimenta toda uma cadeia produtiva. Não somente o artista, mas tem o produtor, tem o dançarino, tem o pessoal que trabalha vendendo, né, os discos, né, o trabalho desse pessoal. Então tem tudo isso, fora toda a cadeia de show, né? E nesse sentido, nós hoje trouxemos aqui o nosso também amigo, né, e colega de trabalho, o professor André Riceliano. Professor André, ele é professor de inglês, mas ele é também compositor. E ele tem algumas composições associadas ao brega, não é isso, professor? Isso mesmo. Tudo Faz bom? Teu nome aí. Tudo bom, pessoal? Olha só, todo elemento cultural de qualquer nação, no caso que eu sou professor de inglês, a gente trabalha não somente a língua como a cultura também. Então, todo elemento cultural de qualquer nação, ela precisa ser preservada no sentido de também de preservar a sua identidade, para que outras gerações conheçam a sua própria história, suas próprias características, né? E é muito comum um estudante que sai daqui do Brasil, vai estudar fora, ficar com saudade das coisas da gente, principalmente do brega. E nesse caso, né, professor, o brega, ele termina tendo uma importância, né, como a gente já colocou aqui, de várias formas, ele termina tendo uma importância para a cultura local. Não somente como forma de identificação. Vamos lembrar que o nosso patrimônio, né, ele gera uma identificação. Quando você... eu tenho, por exemplo, uma amiga, né, que foi fazer um intercâmbio lá na França, e quando ela chegou lá, né, que ela se identificou como brasileira, perguntaram logo para ela sobre futebol e sobre samba. Por quê? Porque existem alguns elementos que terminam sendo, se constituindo como uma forma de reconhecimento, né, de um determinado indivíduo a uma localidade.
No caso do Recife, o que seria também do recifense, né? Sem o frevo, sem o brega. Então, eu queria saber, professor, tem alguma composição aí que o senhor possa dar uma palhinha para a gente ir encerrando a nossa aula? Tem sim. Não composição minha, tá? Minha composição tá lá com a banda Demodê lá do meu irmão Adriano Romero. Tem essa aqui que eu amo de Reginaldo, ó. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. A música é boa. Então vejam, o ritmo ele tem toda uma forma, né, de identificação. Então ele trabalha dentro de uma perspectiva mais romântica, né? Ele trabalha dentro de uma perspectiva que aponta, né, desilusões amorosas, né? Então é uma música que inclusive muitas pessoas consideram cafona, né? Mas eu particularmente eu gosto do brega, né? Quem nunca dançou um brega, né, não sabe o que está perdendo, não é verdade, professor? Isso mesmo. Em geral, as músicas do brega começam com acordes menores, exatamente para dar a dramaticidade da coisa. E para a gente encerrar a nossa aula, eu vou deixar aqui para vocês, como forma de atividade sugerida, para que, sob a orientação do seu professor ou da sua professora, você pesquise sobre outros patrimônios imateriais da cidade do Recife. Vejam só, a gente falou aqui de o brega, né? Mas existem outros. Então, conversa aí com o teu professor, com a tua professora, para que você possa fazer essa pesquisa e, de repente, socializar com a turma, para que a sua turma ela possa aprender mais sobre esse tema, né? Que nós consideramos não somente interessante, mas muito importante. No mais, gente, até mais e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.